TSE abre código das urnas eletrônicas para o Ministério da Defesa. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, pediu acesso urgentíssimo aos dados. Daniel, para a maioria dos brasileiros é um assunto extremamente complexo. Para nós, leigos, o que é o código-fonte? O que é esse acesso que o Ministério da Defesa teve agora com relação às urnas eletrônicas? Seja bem-vindo no programa. Obrigado. Teve ou solicitou? Desculpa. Já teve. Ah, tá. Beleza. E aí, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui na bancada com vocês de novo. Espero contribuir o máximo que eu puder ali no esclarecimento dos questionamentos de vocês aí. E vamos tentar levar para o pessoal mesmo um pouquinho mais sobre esse processo eleitoral que muitas vezes é dito como perfeito, como inviolável, mas que no fundo ele é bem questionável, pelo menos do ponto de vista tecnológico, que é a minha área, né? Eu não posso falar muita coisa além disso, mas do ponto de vista tecnológico, apesar das afirmações em contrário do TSE, dizendo que é um sistema bastante seguro, ele tem algumas vulnerabilidades. Vamos lá então. Fala-se muito no tal do código-fonte e tal. O que é isso, né? Todo dispositivo eletrônico, um celular, um computador, a urna eletrônica, ela depende de um software, de um programa para funcionar. Se não tiver esse programa, aquilo ali não passa de um amontoado de plástico e metal que não faz nada. Você vai ligar o equipamento e ele vai ficar ali parado, não vai aparecer nada, não vai obedecer, não vai fazer nada. O código-fonte é o que vai dizer para a tela mostrar alguma coisa, para o botão ter algum comportamento, para ser gravado algum dado na memória. Então é uma receita de bolo que o processador lá da máquina vai executar para determinadas funções que ele se propõe a fazer. E quem é que desenvolve isso? Quem é que cria? Os programadores desenvolvem o tal do código-fonte. Uma receitinha de bolo, assim como uma receita. Mistura esse ingrediente com aquele outro ingrediente, depois espere tantos minutos, depois faça aquilo, faça aquele outro. É a receita. Então é uma sequência de instruções que o processador vai executar no decorrer do tempo. Tá? Por que se fala tanto em vulnerabilidades? Porque vamos supor um código-fonte que seja considerado honesto, que faça o que ele se propõe a fazer. Então seria o cenário ideal. Ele vai fazer toda a execução do programa, ele vai computar os votos direitinho, ele vai obedecer. Se a pessoa digitou lá o número 50, ela vai registrar 50. Porém, se alguém tiver acesso a esse código-fonte e fizer uma pequena alteração ali, o código-fonte não tem a capacidade de dizer eu sou honesto, eu não sou honesto. Ele vai simplesmente executar aquilo que ele está programado para ser executado. Então, se alguém colocar lá, quando a pessoa digitar 50, marque 51, ele vai fazer isso na maior naturalidade. E quem é que vai saber o que de fato foi gravado na memória do equipamento, se na tela aparece tudo normal, como se fosse 50. Digitei 50, apareceu 50, apareceu a foto do 50, eu confirmei 50, só que na hora de registrar na memória, ele registrou 51. Então é isso, o código-fonte é apenas uma receita que pode ser modificável. O código-fonte são milhares de linhas? Sim, são que milhões de linhas. Milhões de linhas. Se for considerar todos os sistemas que compõem a urna eletrônica em particular, são mais de 40 milhões de linhas de código. Então vamos lá, só para nós transmitirmos da explicação técnica para mais simples. Para um mês. Não para tanto. Não é para tanto. Não queira o impossível. Mas assim, então o que aparece na tela pode não ser a realidade do que a máquina processa lá dentro, Exatamente. do que a máquina transforma ali dentro. Exatamente. E isso é feito naquelas milhões de linhas que aparecem, ou que não aparecem, que não aparecem, aquelas milhões de linhas, elas vão criando aquele conteúdo para apertar o número. Tá. E essas alterações, elas podem não ser percebidas, porque são milhões de linhas e parece que é humanamente impossível acompanhar Exato. todas essas linhas. Sim, existe o conceito de assinaturas digitais, onde se faz o quê? Se analisam essas linhas, se analisam esses códigos e se no final tiver tudo coerente pela equipe que está avaliando, eles fazem uma espécie de compilação. Aquilo se junta e se passa uma chave e se diz, não, isso aqui está íntegro.
Só que assim, 40 milhões de linhas são separados em inúmeras bibliotecas, inúmeros conjuntos desses, e nem todos passam por esse processo. Em alguns testes de segurança que foram realizados em alguns anos atrás por especialistas na área de segurança, enfim, né, através dos testes de segurança fornecidos pelos tribunais superiores eleitorais, foi possível detectar que algumas bibliotecas dessas não eram assinadas, ou seja, poderiam ser passíveis de modificação sem que ninguém, ou sem que nenhum recurso mesmo identificasse isso. Então, nesses testes de segurança, inclusive, foram feitas algumas alterações e, de fato, a urna, o sistema não identificou aquela alteração. Então, ali poderia ser introduzido alguma coisa que modificasse o comportamento normal da urna, que seria o comportamento dito honesto, né? Então, o que significa? 40 milhões de linhas é uma infinidade de linhas, ninguém vai conseguir acompanhar isso o tempo todo e daqui a pouco se atualiza uma biblioteca por algum motivo particular, enfim. E aí pode ser introduzido, sim, algum código que não seja honesto. Tá? Honesto é aquele código que vai simplesmente alterar um comportamento de forma não perceptível. E a maneira de identificar isso? Por exemplo, os técnicos do Ministério da Defesa tiveram acesso ao código-fonte. Uhum. Não é humanamente possível ler as 40 milhões de linhas. Isso, não é. Ainda mais nos meios que fornecem para isso. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Como descobrir se a urna ela foi violada ou não? Porque ou é um acesso só para dizer que teve acesso? Segundo as informações que a gente tem sobre os testes de segurança, tudo é muito restrito. Primeiro que você tem que preencher uma série de formulários, se identificar e assinar inclusive termos de confidencialidade em que você não pode levar para fora dali muitas coisas que você identificou, viu ou anotou lá dentro dos testes. Os testes são feitos em salas em que você não pode levar ferramentas próprias, você tem que usar as ferramentas que eles te fornecem. Ferramentas no computador. O que for. Vou levar meu celular para anotar, vou levar um bloquinho. Não pode levar nada. Você não pode entrar com nada e não vai sair com nada. Tá. Inclusive a urna fica numa sala separada. Os computadores em que você vai acessar seus programas e tentar analisar os códigos estão em outra sala. Uhum. Cada vez que você for na outra sala, você não pode levar anotação em papel. Tem que ser tudo aqui na memória, fazendo uma espécie de leva e traz. Ou seja, nem um pouco parecido com o ambiente que um hacker teria à sua disposição. O hacker está em casa, na frente do computador, com todo o ferramental que ele tem, que ele desenvolveu e que a internet pode fornecer para ele. Né? Então, assim, os testes de segurança que os tribunais oferecem são muito, muito restritivos e o tempo que você tem para fazer os testes é muito, muito pequeno. Então, não dá para ter uma ideia do quanto realmente a urna é segura se não tem como usar ferramentas próprias que já desenvolveu ou ferramentas que hackers utilizam para colocar aquele equipamento à prova. E mesmo assim, equipes conseguiram identificar falhas graves de segurança, pelo menos nas versões antigas da urna de 2009, 2008, né? Os testes que foram feitos nesses anos, na verdade, identificaram itens de segurança muito básicos e facilmente quebráveis. Claro que isso sofreu algumas atualizações e tal, mas ainda hoje existem problemas de segurança nas urnas eletrônicas que obviamente não são publicados, né? Talvez para não causar nenhum tipo de alvoroço e tal. Mas do ponto de vista tecnológico, sim, existem ainda alguns pontos questionáveis. Vamos lá, você quer fazer pergunta? Eu tenho muitas dúvidas aqui para perguntar. O que eles alegam, né? Que a urna eletrônica ela não tem contato com a internet. Então ela teria a segurança preservada porque ela não tem influência externa. Então, mas daí cabe exatamente o que tu falou. Se o código-fonte que está instalado nela tiver qualquer alteraçãozinha, vai alterar de qualquer forma. É isso, né? É isso mesmo. E aí eles dizem também que pode ter alguma interferência na transmissão desses dados, que daí sim pega. Só que eu acredito, tá, que o momento que está feito, né, alguma alteração, vamos dizer assim, no código-fonte ali, cara, o momento que vai fazer a transmissão e a computação dos votos,
vai estar tudo ok. Não vai ter, entendeu? Porque lá na origem já teve alguma coisa, né? Então, tem vários pontos que podem ter alguma interferência. E isso é inegável, né? Só que é aquela coisa, um diz que é uma coisa, outro diz que é, daí tu joga para frente. O que tu acha, na tua avaliação, onde que pode haver mais risco? Que é nessa transmissão, é no código-fonte ou é na própria compilação dos dados lá no TSE? Porque a gente já viu, isso é fato também, que na última eleição agora para governador teve um apagão. Não, para prefeito. Para prefeito. E 2018 também teve na eleição do Aécio e da Dilma 2014, obrigado pelas datas, Éder, é fantástico. Então teve um apagão, quando voltou, inverteu os resultados, né? E agora para prefeito foi escancarado, né? A prefeito de São Paulo, que as urnas pararam e quando voltou do primeiro ao quarto colocado, estava nas duas casas decimais exatamente igual. Exatamente igual. Então, no mínimo, é suspeito, né? E isso está visto a quem quer ver, né? Então, eu queria só uma análise tua, onde que pode ter uma maior distorção dos dados aí? Claro. Pergunta bem importante essa, porque a gente se atém muito à urna em si, mas a gente tem que olhar o processo eleitoral como um todo, né? Tudo começa lá com o desenvolvimento do sistema, do software que vai rodar na urna. Então ali já começa uma possibilidade de alteração e tal, assim como aconteceu com a Volkswagen na época do Dieselgate lá, que o equipamento tinha um comportamento quando estava rodando na rua e tinha outro comportamento quando ele estava sendo inspecionado. Então é possível colocar até esse tipo de inteligência no equipamento. O equipamento sabe quando ele está sendo testado ou não. Ou ele pode disparar uma rotina diferente, não honesta, a partir da digitação de alguma coisa no teclado. Ah, se eu digitar lá o 98, ele ativa uma rotina que aí começa a adulterar votos. Então começa tudo lá no início do programa. Depois tem a parte de toda a interface de ataque, que a gente chama, está presente em todo o processo. No desenvolvimento do equipamento, no desenvolvimento do código-fonte, na transmissão do código-fonte para os equipamentos, que não é feito isso tudo centralizado lá e distribuído. Os equipamentos são distribuídos e depois o software é enviado para os tribunais regionais. No momento em que se coloca o software na urna, também é uma interface que pode ser adulterada. No momento em que se retira o resultado, também pode ser adulterado. No momento em que se transmite, também pode ser adulterado. São vários pontos de atenção, vamos dizer assim, não posso afirmar nada sobre isso, né? Mas são vários pontos de atenção onde pode haver o ataque. A gente se atém muito à urna, a urna não está conectada à internet, a urna é isso, a urna é aquilo. Sim, é verdade. Mas existe todo o antes e o depois da urna, até o resultado final. Então é preciso prestar atenção em muitos aspectos ali, são muitos pontos possíveis de manipulação. Não é fácil, com certeza não é fácil. Existem recursos absurdamente bem elaborados de segurança para tentar evitar isso, mas a gente não pode ser tão simplista a ponto de dizer não, o sistema é perfeito e não vai ser possível violar.